A história do povo judeu é uma jornada que se estende por mais de 3 milênios, atravessando impérios e continentes. Mas quando a gente para pensar nela, qual é a primeira imagem que vem à mente? Para muita gente é provável que seja algo parecido com isto. Muitas vezes, essa história é contada por uma lente de tragédia, sabe? O historiador Salo Baron até deu um nome para isso, a visão lacrimosa. É a ideia de que a experiência judaica é, na sua essência, uma longa e ininterrupta corrente de sofrimento. Essa perspectiva, que se baseia em eventos terrivelmente reais, claro, levanta uma questão fundamental. Será que ela consegue capturar toda a complexidade de 3.000 anos de história? Será que é só isso mesmo? Então, para a gente entender melhor, vamos primeiro mergulhar nessa visão. Por que essa ideia, focada na perseguição, se tornou tão presente? E quais eventos, de fato, a sustentam? Bom, essa narrativa basicamente conecta uma série de catástrofes ao longo dos séculos, desde as cruzadas na Idade Média, passando pelos pogroms na Rússia e, claro, culminando no Holocausto. Esses eventos foram, sem a menor dúvida, momentos terríveis da história judaica. Mas e o que acontecia entre eles? Nesses intervalos, existiram longos períodos de estabilidade e até de grande florescimento. E é exatamente para esses períodos que a gente precisa olhar. Porque longe de ser apenas uma história de sobrevivência, a história judaica é também uma história de eras de ouro, de uma contribuição cultural e intelectual imensa. Pense um pouco. Desde o antigo reino de Davi e Salomão, passando pelas academias revolucionárias na Babilônia, que criaram o Talmud, uma obra monumental, até a Polônia, que por muito tempo foi um grande centro de autonomia e estudo. A história judaica é marcada por picos extraordinários de criatividade. A Era de Ouro na Espanha Islâmica talvez seja o exemplo mais brilhante disso. Ali, os judeus não apenas viviam em paz, mas participavam ativamente nos mais altos níveis do governo, da ciência e da cultura. Eles produziram obras que influenciam o pensamento mundial até hoje. E é crucial entender que a experiência na diáspora não foi uma coisa só, não foi igual em todo lugar. Sob o domínio islâmico, os judeus eram considerados dhimmi, uma minoria protegida que podia se integrar culturalmente. Já na cristandade medieval, a sobrevivência muitas vezes dependia de alianças diretas com os reis. Mas isso geralmente vinha com segregação e várias restrições econômicas. E isso tudo nos leva a um ponto central. A chave para a sobrevivência judaica ao longo dos séculos não foi apenas a resistência, mas uma incrível, uma genial capacidade de adaptação e reinvenção intelectual. A maior reinvenção de todas aconteceu depois que os romanos destruíram o Segundo Templo. Foi uma crise absoluta. O judaísmo se transformou completamente, de uma religião centrada num lugar físico, o templo, para uma civilização baseada em textos. A sinagoga, a oração e o estudo tomaram o lugar dos sacrifícios, criando uma espécie de pátria portátil, que podia ser levada para qualquer lugar do mundo. E ferramentas intelectuais, como o princípio Dina de Maltshuta, Dina, foram essenciais. O que isso quer dizer na prática? A lei do reino onde se vive é a lei. Isso permitia que as comunidades judaicas funcionassem como cidadãos leais dentro de impérios estrangeiros, contanto que pudessem, claro, praticar sua religião. E essa capacidade de adaptação funcionava como um verdadeiro motor. Ela impulsionou inovações na lei para facilitar o comércio, gerou novas formas de espiritualidade, como a Cabalá, e até mesmo abraçou tecnologias como a prensa, que foi fundamental para conectar comunidades que estavam espalhadas por todo o mundo. Mas, é óbvio, essa adaptação toda não eliminou a perseguição. Então vamos sim revisitar essas tragédias, mas agora entendendo que elas são uma parte sombria e integrante da história, e não a história inteira. Tudo mudou em 1096. Com a Primeira Cruzada, uma onda de violência sem precedentes atingiu as comunidades judaicas da Europa, dando início a um capítulo novo e muito mais sombrio. Em 1492, a Era de Ouro na Espanha chegou ao fim. A próspera comunidade judaica de lá foi completamente desenraizada por um decreto de expulsão, o que forçou uma diáspora massiva e muito dolorosa. Já em 1648, a tragédia atingiu o leste europeu. A revolta de Chmielnicki levou à destruição de centenas de comunidades, com um saldo de dezenas de milhares de judeus mortos. E a partir de 1881, uma onda de pogroms, ataques violentos e organizados no Império Russo aterrorizou a população judaica, o que acabou gerando uma migração em massa para o Ocidente.
E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial. O ódio mudou de forma. O antijudaísmo antigo era, no fundo, religioso. A conversão, em teoria, era uma saída. Já o antissemitismo moderno, que surge no século XIX, é racial e político. Não importava mais a fé da pessoa, mas o seu suposto sangue, tornando a perseguição algo total, sem escapatória. Então, como é que a gente junta essas duas narrativas, a do florescimento e a da perseguição? A resposta, eu acredito, está em uma palavra: resiliência. No ano 70, com a queda do templo, os judeus perderam seu centro soberano. E por quase 2000 anos, eles se tornaram algo único na história. Uma nação sem um Estado, unida não por fronteiras, mas por fé, cultura e memória compartilhada. E então, em 1948, logo após a catástrofe do Holocausto, a soberania judaica foi restabelecida. Esse evento representa uma transformação gigantesca na história judaica. É o retorno à condição de ator político no cenário mundial. A era moderna provocou uma explosão de respostas para essa crise. O sionismo político foi uma delas, mas não a única. Surgiram ideias como o autonomismo, que buscava direitos na Europa, e, claro, a imigração em massa, que construiu comunidades novas e vibrantes, especialmente nas Américas. O filósofo Emil Fackenheim, que sobreviveu ao Holocausto, capturou a essência da resiliência pós-guerra. Ele argumentou que, depois de Auschwitz, a própria sobrevivência do povo judeu, continuar a viver, a criar, a ter fé, se tornou um mandamento sagrado, um ato de desafio. E tudo isso nos traz para uma reflexão final. A história judaica não é só sobre o passado. É uma narrativa viva de adaptação e renovação contínua. Depois de 3000 anos de tanta mudança, como é a sobrevivência hoje? O que significa prosperar no mundo atual? É algo para se pensar.